A primeira turma do Supremo Tribunal Federal encerrou ontem a fase de oitivas, de depoimentos das testemunhas. Nem testemunha, ontem foram já os réus, as testemunhas foram na semana passada ouvidas e agora os réus na segunda e na terça-feira. 8 réus que estão ali sendo acusados, foram denunciados, denúncia recebida pela Procuradoria-Geral da República, essa denúncia foi feita, acusando todos esses 8 personagens, membros da elite ali, do governo que se encerrou, o governo Jair Bolsonaro ali, o chefe das Forças Armadas, o Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, o próprio ex-presidente, o general Heleno, que era ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Todas essas pessoas foram ouvidas, o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, acusadas de tramarem um golpe de Estado. O golpe de Estado não foi o 8 de janeiro. Esse golpe de Estado, esses personagens, os fatos atribuídos a eles estavam mais ligados ao momento de governo. Começaram no ano de 2021, passaram para 2022, no ano da eleição. Ali começaram naquele processo de desacreditar as urnas. Começaram acusando o TSE e as acusações frontais ali, dizendo que havia fraude. O presidente, na época, reuniu os embaixadores, mais de 100 embaixadores dentro do Palácio Planalto, para dizer que ele tinha mais de 100 vídeos de pessoas que votaram nele na eleição, votaram no número 17 e ao apertar a tecla apareceu o número 13. Pessoas que foram enganadas, eleitores enganados, queriam votar no 17 e acabaram votando no 13. Isso o presidente disse nessa reunião dos embaixadores e também confirmou no depoimento lá prestado. O fato é que todas as pessoas acusadas nesse processo, todas foram questionadas sobre provas, se haviam provas, se foram encontradas provas que pudessem confirmar tudo aquilo que foi dito durante o governo Bolsonaro. Todos foram unânimes em dizer que nenhuma prova foi encontrada para confirmar essa denúncia de fraude. Portanto, tudo aquilo que foi dito, todo aquele enredo inventado nos anos 2021 e 2022, tudo aquilo não passou de uma armação, de uma conspiração contra o processo eleitoral. Volto a repetir, todos foram questionados. Você encontrou alguma prova? Aquela inspeção que foi feita pelas Forças Armadas, aquele trabalho que foi feito, concluiu que havia alguma comprovação de fraude? Ninguém confirmou que havia fraude. Então, minha gente, os elementos que foram colhidos, a delação premiada, essa delação rica do Mauro Cid, os documentos que foram encontrados na casa do Anderson Torres, ministro da Justiça, aquela cópia de um decreto de intervenção no sistema, no Tribunal Superior Eleitoral, aquela minuta do golpe, foi batizada como minuta do golpe, aquilo foi encontrado no computador do Mauro Cid, ajudante de ordens do presidente, foi encontrado na mesa do presidente, na mesa de trabalho do presidente, já na sede do Partido Liberal, foi encontrado na casa do Anderson Torres, três cópias encontradas e questionado ontem no seu depoimento, o Bolsonaro voltou a dizer, eu quero ver esse documento, o documento estava na mesa dele. A cópia do documento estava na mesa do presidente Jair Bolsonaro, já fora do poder, E ontem, surpreendentemente, ele disse que aquele documento havia sido mandado para ele pelo seu advogado. O advogado levou um susto. Eu? É você que me mandou o documento. Isso tudo nós assistimos ontem ao vivo e a cores em transmissão da TV Justiça e nós transmitimos também aqui pela TV Tiradentes. Mas, minha gente, encerrada essa fase, os réus agora têm o prazo comum de 5 dias para apresentar as alegações finais e requerer alguma diligência complementar. Mas tudo indica que essa fase vai ser encerrada agora, antes do recesso, e o julgamento deverá ser marcado para data posterior ao recesso. A partir de julho, o tribunal fica fechado todo mês de julho, retoma em agosto, e a partir daí nós certamente teremos o julgamento desses 8 personagens, e aí nós vamos saber o que tem
vamos tomar conhecimento de novas provas que poderão aparecer aí e vamos tomar conhecimento de todo o conteúdo, de tudo aquilo que juntou a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e aquilo que vai ser apresentado ao colegiado, ali a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Não vai ser julgado no plenário, é um assunto que vai ser discutido e julgado por 5 ministros. O presidente Jair Bolsonaro ontem disse que se reuniu isoladamente com alguns ministros para saber da conjuntura, porque tinha muita coisa sendo falada e tal. Chegou a cogitar de uma GLO, de uma garantia da lei e da ordem, mas, segundo ele, para tratar da greve dos caminhoneiros. Não tinha nada a ver com urna eletrônica, com nada com golpe de Estado. Embora o documento encontrado na mesa dele, encontrado lá no computador do Mauro Cid e do Anderson Torres, o documento tratava de uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, a destituição dos ministros e a prisão do seu presidente, o ministro Alexandre de Moraes. E o documento, segundo se apurou, também previa que não se daria posse ao presidente já eleito àquela altura. E, minha gente, ali há também uma série de eventos, né, que aconteceram durante o ano de 2022, ali no dia da diplomação do Lula. No dia que o Lula foi diplomado, houve uma tentativa de invasão à sede da Polícia Federal. Aquelas manifestações que aconteciam ali, com o silêncio, com a complacência das Forças Armadas, aquele pessoal urinando na porta, fazendo churrasco na porta dos comandos militares. Aqui em Manaus assistiu isso durante 3 ou 4 meses, aquele espetáculo triste, né, que manchou, que enodoou a história do comando militar da Amazônia. Gente dormindo com rede armada no muro ali do comando militar da Amazônia. Tudo aquilo ali era uma tentativa de enfraquecer as instituições e se provocar um golpe de Estado. Felizmente, a democracia venceu. Uma democracia jovem, uma democracia que se instaurou após um período militar, mas uma democracia que resistiu a toda essa baderna patrocinada por esse grupo de gente aí. Pessoas que o Bolsonaro ontem chamou de malucos. Bolsonaro falou 2 ou 3 vezes que aquele pessoal era um maluco. Tudo aquilo era gente maluca. Imagina como é que ficou se sentindo aquelas pessoas que ficaram mais de 70 dias pegando chuva e pegando sol, dormindo na porta do quartel. Como é que se sentiram essas pessoas sendo chamadas de malucas? Volto a repetir aqui, que nenhuma das pessoas ouvidas ontem como réus, nenhuma dessas pessoas afirmaram que tinha fraude na urna. Certamente, se tivesse fraude na urna, creio que dificilmente estaríamos vivendo, aí a democracia não resistiria. Se tivesse um indício de fraude, algo grave que comprovasse fraude nas urnas eletrônicas, provavelmente as Forças Armadas embarcariam num golpe de Estado. Não embarcaram porque não viram nenhum elemento, certamente, né? Embora uma força lá, a Marinha, tivesse se prontificado a participar de um golpe de Estado. As tropas da Marinha estavam prontas ali, de tudo que se ouviu, de que se comprovou, as tropas da Marinha estavam prontas para aderir ao golpe militar. Um golpe que não aconteceu porque faltou a adesão da Aeronáutica e do Exército Brasileiro. Algumas frases ali foram pensadas, né? O Bolsonaro disse assim: não passei a faixa ao Lula porque não queria tomar uma vaia. Foi essa a desculpa que o Bolsonaro deu para não passar a faixa. Aí ele disse aqui: isso não quer dizer que eu esteja ao lado dos malucos do AI-5, jamais. Conversei com militares algumas vezes de forma isolada, até para ter uma noção da conjuntura. Mas as conversas com os militares não eram para ter golpe, não. O Cid disse que esse documento foi apresentado aos militares e os militares rejeitaram o documento. Um documento que foi corrigido pelo Bolsonaro com a intervenção no Supremo Tribunal, no TSE, e a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora, encerrada essa fase de instrução, passa-se ao julgamento, que, na minha opinião, deve acontecer a partir do mês de julho, quando terminar o recesso, em agosto, mas certamente até dezembro, todos esses réus
estarão julgados. Na minha opinião, Bolsonaro entrou ontem no seu depoimento condenado e saiu de lá condenado, embora tenha tentado ali quebrar com alguns gracejos, com algumas piadas, num ambiente solene, num ambiente que não permitia brincadeira, chegou até ao absurdo de convidar Alexandre de Moraes para ser candidato a vice na chapa dele em 2026. Mesmo sabendo que ele está inelegível, ele ainda chegou ao absurdo de lançar essa piadinha de mau gosto lá para quem estava presidindo um julgamento sério dentro da Suprema Corte Brasileira. Mas nós vimos ontem um ex-presidente Jair Bolsonaro muito diferente daquele que a gente via no Palácio do Planalto, que a gente via ali no cercadinho, aquele presidente exaltado, que gritava, que vociferava, que insultava. Ontem nós vimos um Bolsonaro calminho ali, né? Não foi aquele leão. Ontem estava mais para gatinho do que aquele leão da presidência da República. Ontem era um gatinho ali no plenário diante do ministro Alexandre de Moraes. Chegou várias vezes a pedir desculpa. Desculpa, como se um crime fosse apagado com um pedido de desculpas. Quem também pediu desculpas e o fez de forma solene ali foi o ex-comandante das Forças Armadas, o general Paulo Sérgio, que começou pedindo desculpas por tudo que disse contra as urnas. Eu quero aqui pedir desculpas publicamente de tudo aquilo que eu disse contra as urnas. Você vê, o cara estava lá no poder, atacava, tentava destabilizar as instituições e tal, aí quando está ali sentado no banco do réu, pede desculpa, como se esse pedido de desculpa fosse capaz de apagar, de deletar da história tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi tramado, daquilo que foi conspirado contra a democracia. O general Paulo Sérgio, de uma forma, eu diria, cínica, disse assim: ministro Alexandre de Moraes, eu vendo aquele vídeo, eu vendo aquela minha fala, aqueles ataques que eu proferi contra o TSE, eu olhando esse vídeo da minha fala, eu nem acreditava que era eu. Imagine, eu nem acreditava que era eu que estava falando, era um clone, né? Devia ser um clone. Mas é isso aí, minha gente. Foram feitos vários pedidos de desculpas, mas na lei não há uma previsão para deletar crimes com um simples pedido de desculpa. Os crimes serão julgados e a sociedade vai saber até que ponto esses personagens importantes do governo encerrado em 2022 tentaram se manter no poder, rasgando a Constituição brasileira, passando por cima, atropelando, embora tenham dito que é quatro linhas, mas tudo estava fora das 4 linhas. Tudo aquilo que se foi tramado, não existe essa coisa de perder uma eleição e tentar, dentro das 4 linhas, se manter no poder. Não existe isso. Essa possibilidade não existe. Quem tentou isso foi ditador. Por exemplo, na Venezuela, um ditador que está lá rasgando a Constituição, perde a eleição e se mantém no poder com a força do poderio militar. Mas no Brasil, com a nossa democracia, não há espaço para abrigar esse tipo de gente. Esse tipo de gente que quer vencer pela força, pelo poder militar, usando as instituições e desrespeitando a Constituição Federal.